Dicas do Professor, nosso podcast. Hoje nós estamos subindo de nível, né? Veja que já me vem num ambiente diferente e agora, a partir de agora, nós vamos trazer mais informações diferenciadas para vocês e sempre contando histórias, né? A nossa ideia é contar história para poder estimular vocês, mostrar o que vem no futuro, mostrar como é a vida do cirurgião dentista. E a minha ideia de mudar de patamar pela primeira vez gravando num estúdio, né? Vocês daqui a pouco vão ter a imagem do estúdio todo aqui. Trazer a história, né? A minha história na pré-história da minha história. Então, hoje, para abrir essa nova fase do podcast, para vocês que levam as coisas um pouco mais a sério, se vocês seguem a ordem de cronologia que eu coloco, a gente é obrigado, quando faz a colocação do episódio, a marcar a cronologia. Então eu nunca segui uma cronologia. A partir de agora, segunda temporada, nós vamos seguir uma cronologia. Então hoje eu abro a segunda temporada e eu vou conversar com uma pessoa muito especial, um dentista muito especial, que por acaso, né? Por acaso é o meu pai. Então, assim, a minha pré-história, né, da onde veio a minha odontologia, veio do meu pai. E para não ficar, né, o meu pai, quem é o episódio hoje? É o pai, é o pai. Então está aqui o meu pai, vou pedir para que ele mesmo converse com vocês. Ele teve muitos anos de odontologia, trabalhou com cursos também, e nós vamos conversar sobre isso. Então, meu pai, eu peço que você mesmo se apresente para o pessoal que vai assistir a gente hoje. É com muito prazer que estamos aqui trocando informações para esse público jovem que pretende crescer dentro da odontologia, que ela vai depender única e exclusivamente do próprio profissional para vencer os obstáculos, mas ele tem que estudar, aprender muita coisa, coisas que na faculdade às vezes não consegue obter. Sim, sim. Então, meu pai, João Alfredo Alves Costa, profissional da odontologia, trabalhou por 25 ou 30 anos como dentista? Acho que foi mais de 30. Mais de 30 anos na odontologia. Para eu ter certeza, eu sou péssimo com números e memória. Eu acho uma maravilha dar aula sem ter memória, mas eu sou péssimo com memória. A tua formatura, o final da faculdade foi em... Eu me formei em 71. 1971. Então vejam que, para minha formatura, eu me formei em 1999. Então aí são quase 30 anos já, né? Então, 2001 seriam 30 anos. Então dá uma bela diferença. Diferença de odontologia. Nós estamos falando da mesma odontologia, né? Eu acredito que se a gente pensar em odontologia e no que se aprende na odontologia, em 20 anos a gente já tem uma boa diferença de grade do que se aprende na faculdade, né? Eu fiz odontologia com metas a cumprir, né? A gente tinha metas em endodontia, metas em cirurgia, dentística, você tinha uma clínica específica, e hoje você trabalha com clínica integrada e não tem essa questão de metas. A faculdade ali do início da década de 70, como é que funcionava essa? Lá as metas eram poucas especialidades que exigiam metas. Então você tinha a prótese, a endo, que teria que ser trabalhada, pelo menos aprender a colocar o dique de borracha, para depois iniciar o tratamento endodôntico. Então era um tratamento bem precário, usava-se água oxigenada com soda clorada. E se não colocasse o dique, queimava todo o tecido bucal e a língua. Então a pessoa ficava lesionada
e não tinha condições de dar sequência no tratamento endodôntico, porque o próprio instrumental não é o mesmo instrumental de hoje. A flexibilidade hoje é diferente para se fazer um tratamento de conduto. E as outras matérias, elas eram dadas no sentido de ilustrar. Por exemplo, você fala que está dando cirurgia hoje. Nossa matéria de cirurgia era uma matéria de 6 meses. Então, a minha sorte, que eu tinha em casa também um profissional, que nós observávamos o trabalho dele para poder praticar, porque o tempo não era suficiente para se fazer, não se fazia uma extração de terceiro molar, incluso, era mais tipo de emergência que hoje as faculdades fazem, que eram aqueles dentes que estavam sem condições de recuperar. A ortodontia também era pouca prática. A prótese era uma prótese total, que nós levávamos 1 ano para fazer uma prótese total, porque era passo a passo, uma vez por semana, e o paciente tinha muita paciência com a gente, coisa que hoje o aluno chega e faz uma prótese logo no início do curso. As outras matérias, que são matérias básicas, também elas eram, às vezes, específicas, cada 6 meses. O meu curso não era de semestral, era anual, mas levavam 2 matérias que eles sendo eliminadas e colocadas outras no programa. Mas a parte principal da odontologia naquela época era suprir a deficiência dos desdentados do Brasil. Então se trabalhou para que aumentasse o número de vagas. Quando 1 ano antes da minha turma, eram 40 vagas. Já na minha, já passou para 70. Eu não me recordo para quando passou para 100, porque havia um déficit de profissional para atender toda a demanda da saúde pública que envolvia a saúde bucal. Não tinha atendimento extramuro, que é chamado nas faculdades, cada um põe um nome, era só dentro da clínica da faculdade. Você atendia na pediatria e na clínica geral. Só eram duas clínicas que funcionavam, uma de manhã e outra à tarde. E o resto era feito, cada um procurava de uma maneira frequentar cursos fora da cidade, via São Paulo ou Rio, que eram os 2 centros próximos, para aprender a fazer o que ele teria aptidão. As jornadas eram feitas, mas muita teoria, para um conhecimento que a gente não tinha o suficiente para poder pôr em prática, porque não tinha elementos para a prática. Era dessa maneira que o objetivo do próprio MEC, chamava-se Ministério da Educação e Cultura, estava implantando no Brasil para atender a população. Então nós tínhamos quando saímos da faculdade, éramos dentistas preparados para fazer dentística, prótese removível e uma endo de máximo de um central, por exemplo, de um uniarticular, porque já de terceiros 3 já era muito complicado por causa da própria flexibilidade e qualidade do instrumental de endo. Nessa história você colocou algumas coisas que eu peguei para anotar aqui, que eu achei muito interessantes. Vou até sair, eu fiz um roteirinho aqui, mas eu vou até sair do roteirinho, porque falava-se muito, né, conta-se, né, que estudar a odontologia, o dentista aprendia a extrair dente e fazer dentadura. Mas daí você me conta que levava 1 ano para fazer uma dentadura. Então essa não era a realidade, né? O governo queria que você resolvesse a questão dos desdentados, mas você fazer uma dentadura na faculdade não é suficiente. O desdentado total não era a preocupação dele. Ele estava preocupado com aqueles que davam com dentes
sem condições de recuperar. Então aí você colocaria o removível, a removível supria, né? Aquele desdentado, ele já estava ali aguardando os 6 meses para a reabsorção natural para depois submeter a prótese. Mas numa clínica de faculdade, o paciente tinha que ter paciência. Aí vem outras 2 coisas assim que eu achei muito interessantes. A questão da tecnologia, porque se coloca sempre a tecnologia, a necessidade e se aprender a fazer o isolamento absoluto. Então, o isolamento absoluto não é uma coisa nova. Sim. Né? Uma coisa, inclusive, antiga para você estar aprendendo na faculdade. Você tem que ter isso validado, conformidado e introduzido no currículo. Você está fazendo isso no início da década de 70 e as pessoas vêm dizer que isso é uma tecnologia, uma coisa nova. Não é, né? Talvez o material que se use hoje seja diferente, mas não é uma coisa que é nova, né? E aí também a questão do profissional que você tinha para visualizar, né? O atendimento do vovô, e essa é uma das perguntas que eu tinha mais para frente. Isso eu não tenho o conhecimento real, né, para poder saber e afirmar no futuro. Agora eu vou perguntando claramente, a gente vai ter. Eu lembro dele como professor da faculdade, mas você esteve em casa enquanto ele trabalhava como dentista. Ele na faculdade ele fazia a matéria dele era prótese bucomaxilofacial e traumatologia. Depois desapareceu a traumatologia, porque o MEC extingue. Eles vão fazendo essas reformas que às vezes não ajudam nada. Mas ele tinha os manequins e a gente fazia as contenções, como se fosse um fraturado, umas Lefort. Então ele demonstrava e a gente conseguia produzir uma parte no laboratório. Mas eram poucos laboratórios. Ele desenvolveu o laboratório dele porque ele punha o dinheiro dele lá. A faculdade não tinha. Por exemplo, eu dei para ele aquele projetor que você tem. Então, a faculdade só tinha um retroprojetor daquele que parecia um avião. Se o professor falasse, ninguém escutava. E se colocasse a folha do livro lá, ninguém via porque ficava batendo, né? Então, era penoso para os 2 lados, para o aluno e para o professor. Mas ele, enquanto ele tinha consultório, qual foi essa época que ele tinha o consultório? Você viu ele trabalhando em casa? Sim. É isso que eu não... Ele ficava na sala, lá, eu lembro de você contar que o consultório ficava na sala da casa. Na reforma, hoje seria a sala, né? Mas ele tinha a parte do equipamento, ficava numa parte só para equipamento. A sala de espera e o equipamento dele para ele trabalhar nesse outro local. Mas ele tinha o laboratório dele lá de prótese, lá em casa mesmo. Ele mesmo fazia as restaurações fundidas, as peças todas, as jaquetas, todas ele fazia. Então e a prótese total. Ele tinha uma habilidade em manusear a prótese total, que ele colocava todo o conhecimento dele e habilidade para facilitar o paciente e o tempo, porque lá na cidade não existia laboratório. Não tinha protético. Não tinha protético. Cada profissional tinha que fazer o seu. Ou mandar para Belo Horizonte ou para São Paulo. Belo Horizonte, Palfenas. Aí Poços de Caldas acho que tinha também, mas não tenho certeza porque eu não lembro. Eu lembro que ele mandava para Belo Horizonte. É que colocava naquele tempo ainda tinha o transporte ferroviário que levava 2 dias. O ônibus não tinha. 2 dias. Aí também vem uma questão com essa, né, do que se formava, né, como se formava, porque os alunos querem ainda dizer hoje que a formação ela é muito
muito rasa. Mas quando você vai formar um clínico geral, a base da profissão, você tem que conseguir dar toda a base naquele período que... Agora eu falando como professor, né? Você tem que dar toda a base naquele período que é pré-estabelecido. É base, né? Para você realmente ter a base para melhorar na sequência. Hoje, a gente tem condições de acessar um YouTube e ter um tutorial, a gente tem condições de comprar um curso online, grande maioria das cidades, até o transporte é relativamente fácil, né? Mas aí depois que você saiu da faculdade, veio para São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade grande, né? A questão de cursos, conseguia curso por aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, como que? Aqui você tinha, que eu consegui, curso prático só depois, quando nós conseguimos fazer a sede que tem aí no Jardim Alvorada, lá na EG Carnevale. Aí conseguimos a implantar vários cursos de especialização e de... Isso é da PCD. Pela PCD. Uhum. Mas para qualquer curso prático era São Paulo. Você tinha que ir na PCD ou no sindicato. É os que forneciam cursos teóricos e práticos. Uhum. Então fui para São Paulo, fiz curso prático de ortodontia preventiva, aí depois passei para ortodontia corretiva, lá em São Paulo. Aí depois, aqui, nós conseguimos implantar o curso de especialização no convênio com a universidade na época, porque não tinha ainda o prédio da PCD lá na EG Carnevale. Funcionaram 2 turmas, que eu me recordo. Eu fui da primeira turma. E só eu de São José. Os outros alunos eram de São Paulo. Agora, o mercado de aprendizado está muito bom. Tem muitos professores dando cursos. Só não estuda quem não quer, não progride quem não quer. A própria cidade hoje tem várias escolas particulares que podem oferecer isso ao profissional. Mas isso vai depender da escolha do profissional. Porque eu vejo ainda, né, que cada um tem o seu caminho, a sua vontade e coisa, mas espaço para trabalhar tem para todo mundo. Você consegue fazer o seu diferente, né, fazer a sua clientela e seguir com consultório, com o atendimento em outros consultórios. E eu acho que isso sempre existiu, né? Sim, mas hoje eu, no meu ângulo de visão, hoje o profissional não tem mais um paciente fiel. Uhum. Hoje ele é paciente do convênio. Então ele muda de profissional normalmente. Para ele não tem valor o que o profissional está cuidando dele, ele não está preocupado com isso. Uhum. Mas ainda alguns profissionais conseguem ter essa clientela fiel. Mas hoje não. Isso é o que na medicina se falaria do médico da família, né? Seria o dentista da família, né? Que Sim. a pessoa vai ali. Mas será que essa questão do próprio profissional se super especializar em alguma coisa ou dizer que só faz aquilo não afasta também? Depende dos pacientes mesmo. Eu acho que eu observei dentro do meu tempo de clínica que muitos dos meus pacientes tornaram-se profissionais. Uhum. Então, se eu era o profissional da família, deixei de ser. Uhum. Se eu perdesse 10 profissionais que viraram, eram pacientes, deixar de ser paciente para ser profissional, eu perdi no mínimo 100 pacientes. Ou mais, né? Porque aí vem um amigo do amigo. E depois outra coisa que a gente observa é a idade, a própria habilidade do jovem, ele é diferente. O profissional vai ficando cansado, vai perdendo
a destreza, não que o conhecimento dele desaparece, mas ele fica mais lento. E a lentidão não favorece o paciente. Aí essa é uma questão que eu tinha colocado aqui para falar sobre a questão da aposentadoria. Você trabalhou um pouco mais de 30 anos, mas já tem mais de 10 que se aposentou, né? Então... Não, eu aposentei na especial. Eu tenho 25 anos de formado, de aposentado. Aposentei com 25 anos. Uhum. Era o direito que eu tinha de aposentar pela especial. Uhum. Aí eu aposentei. Então, mas aí vem a coisa, aposentou 25 anos, em torno de 50 anos, 60 anos, não deu 60 anos. Não tinha o fator idade. Não, sim, mas a tua idade quando saiu? Se eu formei com 21, com mais 25... 46. É. Antes dos 50 anos. Antes dos 50 anos. Porque agora o sistema, não vamos dar nome, mas todo mas o sistema quer que eu me aposente com 70 anos. Né? Eu acho que entra essa questão, né? Pensa, a destreza. Eu uso óculos, usava óculos quando era criança, uso óculos agora já há uns 15, 16 anos. E cada ano é um grauzinho a mais que vai ali. Eu com 70 anos não vou enxergar dente. Não vai chegar nenhum paciente. Então, Mas a legislação, dentro da legislação previdenciária, é diferente da legislação da saúde, que é a parte que determina a sua insalubridade. Uhum. A insalubridade é pelo Ministério da Saúde. Então ali você vai medir a sua insalubridade e requerer, independente da sua idade. Uhum. Pode ser que com menos de 50 anos torne-se mais difícil porque não deu o tempo de contribuição que eles acham que tem que ter. Uhum. Mas o NPS não vai te dar de mão beijada, vai ter que entrar na Justiça. Na Justiça Federal. Uhum. Eu, particularmente no meu caso, eu não tenho o INSS, é um fundo municipal, né? Mas eles dizem que a regra é nacional e utilizam isso. Então eu entendo que o aluno que está se formando agora vai começar, já devia estar pagando, né? Enquanto está na faculdade já devia estar pagando, mas ele vai se formar, ele vai começar a fazer a contribuição ali obrigatória. E eu sou a favor dessa questão dos 25 anos. Hoje ficou muito mais fácil estudar e se formar. Então você tem alunos se formando com 30 anos, já numa segunda profissão na odontologia, trabalhando para se aposentar. Então já tem um pagamento prévio, né? Com 30, 25 anos, dá 55, está próximo dos 60 anos. Né? E é uma profissão que a gente vê muito, que judia muito da postura, né? Da visão, necessita muito do tato, né? Você vai ficar com defeito. Isso vai. Você vai ter mais facilidade de virar o pescoço para um lado do que para o outro. Levantar a cabeça, porque você baixa a cabeça para trabalhar, então já fica limitado o movimento na espinha dorsal ali, né? Uhum. Mas é consequência do hábito. Como o cachimbo faz o defeito da boca, né? Ah, sim. Eu não gosto de falar de cachimbo porque eu tenho um programa sobre aqui no podcast, um programa sobre lesão de boca, daí trabalho contra mim mesmo. Mas aí eu me lembro, né? Aí eu me lembro dessas questões de curso que você estava comentando, que você fez a especialização. É esse curso que você comentou? Mas a especialização em ortodontia foi na Unesp, né? Foi na Unesp, convênio com a PCD. Em convênio com a PCD. Né? Porque existia uma lei que, se fosse por uma entidade particular, eram 10 vagas. E se fizesse com uma universidade, aumentavam 2 vagas. A 12 vagas. A 12 vagas. Uhum. Então era isso. Depois, com o tempo, desapareceu essa diferença. Uhum. Mas levou um pouco de tempo. Porque para citar, né, que isso eu também me lembro com relação à história do que aconteceu.
Você participou na PCD como um todo, mas eu me lembro muito tempo na parte da tesouraria da PCD aqui de São José dos Campos, né? Eu trabalhei com vários presidentes, onde nós fizemos um congresso na Unesp, que hoje ela tem como base o que foi feito naquela época. Ela faz os seus congressos baseados naquele ensinamento que ela obteve. E depois nós conseguimos, com o prefeito, que era cirurgião dentista na época, uma doação em comodato no terreno lá, junto com a associação de bairros que cedeu um espaço. Então, houve esse convênio e essa associação existe lá até hoje e está programada em exercer atendimento à população carente e ao profissional que se inscrever para os cursos. Então, eu participei da fundação e conseguimos fazer a primeira clínica e a primeira sala de aula e a parte administrativa. Depois eu me afastei, houve outros presidentes, outros tesoureiros, ela está hoje bem completa e está suprindo o que precisa. É porque a última vez, já tem algum tempo, a última vez que eu pesquisei a PCD no Google, a primeira resposta que você tem no link ali, dos links, é a PCD de São José. Eu acho que deve ser a maior do estado, né? Eu acho que hoje deve ser, na época, pelo menos algum tempo atrás, a última vez que eu pesquisei... Quanto a isso eu não sei, mas ela foi pioneira no sentido de iniciar, ter uma sede ampla, própria, para dar vários tipos de cursos. Mas... É porque essa questão histórica, né, vai passando, as pessoas vão mudando e as coisas vão ficando esquecidas, e às vezes uma questão dessa a gente consegue registrar e ter por mais um tempo, né? Então, assim, esse tempo que você esteve lá na PCD deve estar registrado em livros, em atas, mas não tem nós não somos famosos de ter a plaquinha lá, assim, né? Na realidade tinha uma plaquinha, mas teve um presidente que fez uma reforma e retirou, depois não colocou. E isso eu já falei com esse atual presidente. Eu tenho as fotografias da época que foi feita a inauguração. Até o presidente da PCD, que é considerado a PCD central, veio, que era o Rafael Baldassi, veio e juntamente com o prefeito, que era o Pedro Ives, fizeram a inauguração do primeiro núcleo lá. Um bloco que deu início à clínica e à parte de aula. Porque são coisas que... Então, assim, você participou dessa inauguração, da construção e inauguração, né? Tinha a plaquinha lá. Hoje nós estamos aqui fim de janeiro, eu em maio vou completar 25 anos de hospital. Esse ano até essa mudança vem por conta disso, é uma comemoração de 25 anos de fundação do serviço que eu tenho, que eu implantei em Mafra de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e reconhecimento é -2, não é 0, né? Aí nós também temos em família, né, a primeira família que formou 3 gerações na mesma faculdade e as 3 gerações vivas. Quando eu fui lá, conversei pessoalmente com o diretor da faculdade para que ele registrasse isso, ele nem me respondeu, né? Nem me respondeu, porque quando ele era professor e o vovô era professor, eles tiveram uma discussão, então ele não queria pôr o nome. Quando eu fui falar com ele, o vovô nem vivo mais não era, né? Que diferença ia fazer na vida dele isso? Mas são os egos de pessoas que você tem aí. E aí uma moça, se não me engano, de Araçatuba registrou, mas aí dela não são as 3 gerações vivas, e foi depois disso, né? Foi acho que em 2002, 2001, 2002. E
também temos, agora me fugiu, é tanta coisa que a gente faz que pode ajudar, que você faz para ajudar os outros, né? Você não fez não ajudou na construção da PCD para colocar teu nome na placa, foi porque tinha uma ideia, uma ideologia ali de melhorar a região, né? A educação e o atendimento que o profissional presta à população. Com relação ao atendimento profissional, vamos sair da reclamação. O atendimento que a gente presta, né? Lá na tua fala do início, você falou que não tinha o extramuros no teu tempo de faculdade. Eu não consigo me lembrar o nome, porque eu lembro do vovô falando, hoje você vai no extramuros, né? E eu não lembro o nome que tinha lá na faculdade quando eu fiz. E hoje eu estou na disciplina na Universidade Positivo, que é estágio supervisionado em serviço de saúde. Então você sai da faculdade e vai a um serviço de saúde, conhecer, ajudar no atendimento. Se o profissional que está ali tem confiança no próprio aluno, ele deixa o aluno realizar alguns procedimentos. Você acha que lá atrás, para você sair da faculdade, teria sido melhor se tivesse tido essa experiência, essa oportunidade de ter mais esses atendimentos num serviço que já estava funcionando? Você ir ao bairro, você aproxima dos problemas. Porque, às vezes, aquelas pessoas não têm condições de se locomover. E também a cidade não apresentava, por exemplo, equipamentos espalhados nas periferias. Hoje pode ser que tenha, porque o sistema foi implantado diferente, né, do SUS. E o profissional pode usufruir desse espaço, né? Mas é importante, porque uma coisa que eu estava lembrando agora, nós fizemos muita pesquisa aqui em bairros que nós fazíamos a detectar a diabetes e fazer a higienização bucal daquela população que a gente escolhia naquela semana. Então a gente viu muita coisa que eu, como profissional, na minha clínica, pelo local que eu fiquei, nunca teria condições de ver. Porque aquele paciente não ia ali. E fazendo ao contrário, você vai ver. Então, com essas pesquisas, eu publiquei no Diário, no Vale Paraibano, as estatísticas, várias estatísticas que eu fiz junto com os alunos da Unesp que estavam fazendo esse extramuro, eles iam fazer as pesquisas junto comigo. Então nós fizemos muita coisa nesse sentido e ajudar. Até também fizemos uma no shopping, foi uma das últimas que a gente fez no shopping, aqui no Shopping Center, de escovação, higienização, doações de cartazes, de tudo, apresentação boa para o público. E o exame de detecção de diabetes. Mas ficava ali. Ficava difícil, porque os bairros você conseguia muito pouca verba, você tinha que pedir, fazer atividades para angariar fundo, para se deslocar aquele local, né? Então, o atendimento ficou depois por conta do Estado. Lá onde a gente foi, eu sinto ali, que eu lembro muito assim, que me marcou, foi aqui no Nova Detroit. As pessoas deformadas. Tinha uma menina que a gente não tirava fotografia para não comprometer, mas ela tinha um lado já de moça e outro de criança. Era um lado, agora eu não lembro qual que era, se era o direito, se era o esquerdo, que já estava como estágio adulto, já o outro lado infantil. Isso são coisas que você vê.
E síndromes também que a gente vê, né? E aqui no consultório fica mais difícil, porque não é especializado para isso, né? Uhum. Então eu acho que teve uma... Não dá para dizer uma popularização da odontologia, mas uma democratização da odontologia, né? Então, assim, talvez esse aumento de profissionais e agora, desde 2023, se não me engano, 2023 ou 2024, mas eu acho que é 2023, a real obrigatoriedade do ESF ter o cirurgião dentista, eu acho que isso leva realmente saúde bucal à população, né? De cabeça, assim, agora, assim, só para a gente encaminhar para o fim da nossa conversa aqui, alguma história de 20, 30 anos de odontologia, assim, que lembre no consultório que foi marcante? Porque uma coisa que eu lembro que era marcante era assim, né? Acordava cedo, ia para o consultório, ia para casa almoçar, ia para o consultório e voltava à noite para casa, né? Essa é a rotina que eu me lembro de vida, né? Não é a minha rotina de vida, porque eu tenho outras, não tenho consultório fixo e coisa, mas porque o colega que está se formando ou que está lá no consultório dele tem que trabalhar, né? Ele precisa de paciente e de conhecimento, né? Mas assim, alguma história desse período que lembra, que vem à cabeça nesse momento, assim? Que me marcou, assim, foi um paciente que apareceu, assim, no apagar das luzes e o rosto começou a inchar como se enche uma bexiga, no momento. E conseguia detectar, verifiquei a causa. Ele era um canino, um dente canino. E com o instrumental ele já estava aberto. Tirei, estava brotando um pé de tomate. E a dor dele era tão grande que ele estava sentindo devido à pressão, que eu tenho a marca no dedo da mordida dele. E ele chegou a desmaiar. Mas a pressão já estava, não é na hora que você tirou o tomate. Aí aumentou, né? Porque você tira uma pressão maior. Aí ele desmaiou de dor, coitado. E a sorte que eu estava com o dedo na boca. Aí eu segurei a língua. Senão ele poderia. Desmaiou. Eu lembro... Porque ele nem tinha SAMU, né? Não tinha nem SAMU. SAMU é novo. Né? A ambulância na cidade era coisa de luxo. Aqui no centro já ou lá na Vista Verde ainda? Nós foi em Santana, quando eu trabalhei em Santana. Eu me lembro mais do consultório aqui em cima, na São João ali, né? Na Paulo Beck. Não, aqui na esquina ali. Eu me lembro mais ali. Da São João. Eu me lembro de ter muito, quando montava-se o circo ali embaixo, onde hoje é o posto de gasolina, que tinha muito paciente do circo que ia no consultório. Né? Isso eu lembro. Lá na realidade era onde é o extra. Lá o que montava era lá onde é o açaí hoje. Porque o posto já existia. É a visão que eu tenho, né? Memória da gente distorce quando é mais novo. Eu lembro do pessoal, de atender o pessoal do circo. Atendia por conta da localização também, acredito, as freiras do colégio. Né? E eu me lembro muito, e eu conto essa história, de uma família de indianos que vinha a família inteira no dia que vinha o atendimento, né? Vinham todos ali. E daí, assim, pra gente encerrar, né? Como dicas do professor, né? Professor de cirurgia, né? Independente da cirurgia, mas como professor, estou lá na graduação, tenho a especialização na faculdade IPEL. Para um recado, uma dica para o pessoal que está se formando ou o pessoal que está entrando na faculdade, visualizando, vou ser um dentista. Né? Uma dica de quem, um recado, uma dica de quem trabalhou muitos anos com odontologia. Clínico, ele ser clínico hoje
não é a mesma facilidade que eu fui clínico, que você depois pode galgar especialidades e subir. Hoje você tem que procurar já, procurar uma especialidade antes de você se comprometer com certas atividades, principalmente dívidas. Então já quem teve condições de ser mantido até o último ano da faculdade, prorroga mais um ano. Uhum. Aí ele vai ser um profissional mais diferenciado. Porque hoje o clínico geral, eu vejo nesse ângulo que ele não consegue suprir as necessidades dele para fazer um curso de especialização. Uhum. Aí, assim, era a última, mas aí menti para vocês. A tua opinião com relação a essa questão de clínica e consultório? Porque, assim, a gente viu crescer as clínicas chamadas clínicas populares, né? Que hoje clínica popular não existe mais. As clínicas são especializadas. E elas são, às vezes, mais caras do que um consultório. Como dentista, assim, para quem viu a formação das clínicas populares, assim, você acha que vale a pena o profissional trabalhar numa clínica ou vale a pena montar um consultório e ter aquela paciência de esperar o movimento do consultório? Olha, eu acho que é muito particular, porque tem pessoas que nasceu para ser mandada e tem outras que já têm o dom de seguir em frente por conta própria. Uhum. Então tem pessoas, conheci vários aqui que só trabalharam de empregado nesse sentido, porque não tinha o dom de ser um patrão, sentia a necessidade de trabalhar por conta própria. Uhum. Porque ali ele ia embora para casa, acabou, né? Fim do mês, certo, o salário satisfazia, não estava implicado com outros gastos, né? Uhum. Mas para quem quer pegar um pouco mais de prática, custa nada enfrentar esse mercado. Mas está muito difícil a qualidade de atendimento, porque são poucos que estão comandando esse núcleo de trabalho, né? Uhum. São franquias grandes, franquias, né? E dependendo do lugar que você está estabelecido, não vai dar retorno para você trabalhar. Uhum. E o que algumas pessoas falam que vai trabalhar por comissão. Ele vai trabalhar por nada, porque ele vai ganhar centavos em troca de... Porque vai fazer uma dentística, não sei nem quanto é uma dentística, para ganhar uns 10 centavos, 20 centavos de comissão. E tem ainda por conta dos conhecidos, dos colegas antigos e coisas, tem gente ainda, quando o filho forma, vem te pedir ali conselho, você, e agora? A gente fora do mercado, você já não fica mais em evidência nesse sentido. Uhum. Quando eu trabalhava, tinha um local que era um local chamativo. Então ali era considerado um ponto nobre da cidade. Uhum. E aí a gente era um pouco mais de visão, todo mundo queria saber como é que você chegou ali, né? Uhum. Sim. Então, aí trocavam ideias, mas aquela história, você pode abrir do meu lado e não ganhar nada, e pode abrir e ganhar dobrado. Uhum. Senão assim não teriam clínicas nos consultórios em prédios. Assim, o consultório no prédio é no mesmo endereço, inclusive, né? Ele está no mesmo endereço. Só muda a porta. Então vai depender de cada um mesmo. Uhum. Maravilha. Muito obrigado pelo tempo aqui. Nós estamos aqui sábado à tarde, né? Saímos aí de casa. Eu vim para São Paulo, São José dos Campos, gravar esse episódio para vocês. Muito feliz aqui com meu pai contando histórias da odontologia para vocês, né? Escutei, aprendi também, mas é para vocês. E espero que sirva, né? Que a ideia aqui do nosso podcast é essa. Quero trazer para vocês histórias de vida, para vocês tirarem os exemplos, cada um tira o seu ensinamento
desse momento. Vocês estão me acostumados a ver com a camisa do Batman, de camiseta, né? Então, assim, nova temporada, nova roupagem. Um prazer, estive aqui com meu pai hoje, aprendendo, trazendo dicas para você, dicas do professor. E se isso aqui foi importante para vocês, compartilha com o teu colega. Põe aqui no teu Instagram que você assistiu esse episódio. Vamos compartilhar, vamos levar esse conhecimento, essas dicas para mais pessoas. E compartilhe, siga as minhas redes, Instagram, YouTube, Spotify, aqui, professor Eugênio Multimarcas. Tá? Muito obrigado vocês, fique atento para o próximo episódio.